Olá, queridos, aqui é o pastor Juliano Veloso e eu quero meditar com você nesse vídeo a respeito de um texto da Palavra de Deus que se encontra na primeira carta de João, capítulo 2, verso 1 e verso 2. Diz assim a palavra do Senhor: Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Veja, queridos, esse texto nós temos três verdades muito interessantes. A primeira delas é que o pecado deve ser um acidente na vida do cristão. Então, para a minha vida, que sou cristão, e para a sua vida, que é cristão e me ouve, o pecado, a transgressão da lei de Deus, deve ser um acidente. Ele diz: Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então essa é a primeira verdade. Nós devemos sempre buscar uma vida de obediência à lei de Deus, uma vida de leitura da palavra de Deus para entendermos a palavra e buscar viver uma vida de santidade e de obediência a Deus. Mas o texto não para por aí. Ele diz: Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, se caso acontecer esse acidente na nossa vida, se nós desobedecermos a Deus, o texto nos informa que nós temos um representante junto a Deus. Nós temos um advogado que nos representa junto ao Deus, e esse advogado é Jesus Cristo, o justo. Então, aquele que nos justifica por meio da sua morte, por meio da sua ressurreição, ele também nos representa junto ao Pai. Ele é o nosso advogado. Então essa é a segunda verdade. E a terceira verdade que nós temos nesse texto está no versículo 2, quando ele diz: E ele é a propiciação pelos nossos pecados. Jesus Cristo, ele é a propiciação pelos nossos pecados. E o que isso significa, pastor? O que significa propiciação? Propiciação significa desviar a ira de alguém por meio de uma oferta. Então, isso é propiciação. E nós não temos isso somente nesse texto. Se você abrir a tua palavra, na primeira carta de João ainda, capítulo 4, versículo 10, nós temos assim, a palavra de Deus diz: Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então é de extrema importância nós entendermos o conceito de propiciação para entendermos a magnitude do amor de Deus e do sacrifício de Jesus por nós. Muito bem, como eu já disse, propiciação é desviar a ira de alguém por meio de uma oferta. E como que Jesus é a minha propiciação, é a sua propiciação que é cristão, é a propiciação de sua igreja? Como que acontece isso? Na cruz do Calvário, quando Jesus foi crucificado, a ira de Deus que deveria cair sobre mim e cair sobre você que é um verdadeiro cristão, ela foi desviada e caiu sobre ele na cruz do Calvário. Jesus Cristo, por ser o nosso representante na cruz, por ser eu e você lá na cruz do Calvário, ele recebe a ira de Deus por conta dos nossos pecados. Tanto é que o texto de Gálatas 3,13 diz o seguinte, veja que texto maravilhoso. O texto diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Então aquela cruz era minha e era sua, porque Cristo sofreu a ira de Deus naquele momento por conta dos nossos pecados. Ele assumiu o nosso lugar e é nesse sentido que ele é a propiciação pelos nossos pecados. Isaías 53, verso 4 e 5 também mostra isso. Ele diz: Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele, veja bem, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído
pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, na cruz do Calvário, Jesus assume o nosso lugar, e a ira de Deus, que deveria cair sobre você e sobre mim, por conta da nossa desobediência, do nosso pecado, recai sobre Cristo na cruz do Calvário. Então, quando nós entendemos o conceito de propiciação, nós podemos entender então a magnitude do sacrifício de Jesus, do amor de Deus por nós, que nos substitui. E a ira de Deus, que deveria cair sobre mim e sobre você, cai sobre ele. Que nós possamos ter sempre isso em mente e que nós tenhamos sempre um coração grato, jubiloso, e que os nossos louvores sejam dados a Deus, porque Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Que Deus abençoe a sua vida, e se você gostou do vídeo, não se esqueça de compartilhar. Quantas coisas têm sido ditas por aí que não estão de acordo com a palavra de Deus? Então, ouça, e se gostou, compartilhe, comente, curta. Vamos fazer com que a palavra de Deus seja espalhada por aí. Que Deus abençoe. Até a próxima.